Sejam muito bem-vindos, amados, aqui a mais uma aula, né? Agora nós vamos tratar do título, a abertura política. Que abertura política é essa, professor? É a abertura da saída do governo militar para a redemocratização do país com o primeiro governo civil. Entre todos os tópicos de história, esse é o mais tranquilo de todos. Tá? Ele é pequenininho, bem rapidinho, indo direto ao ponto, sem muitas delongas, porque ele é verdadeiramente muito tranquilo, né? Ele diz exatamente o que o examinador quer, então vamos a ele. Olha lá, quando a gente fala de abertura do governo, a gente tem que saber quem era o governo que está saindo e quem é o governo que está entrando. O governo que está saindo é o governo de João Figueiredo, o último entre os militares. O governo que está entrando, logo em seguida, é o governo Sarney, o primeiro civil no governo, né? Redemocratizando, então, o país. Agora, como é que isso se dá? Muito simples. Primeiro, quando o João Figueiredo é eleito, e ele entra no poder em 79, né? Ele já entra com a intenção de redemocratizar o país. Então ele é o responsável entre os militares para que o poder volte para a mão dos civis, através de processos eleitorais. Né? Então ele já entra com essa intenção. Isso significa que no governo João Figueiredo, né, a ditadura, no seu sentido, da forma que nós vimos na aula anterior, né, ela já meio que não existe mais. Por quê? Porque no João Figueiredo, o ato institucional número 5 já não existe. Né? Então ele é o primeiro governo logo depois do ato institucional, do fim do ato institucional número 5. Então isso significa, que durante o seu governo você tem o fim da censura no Brasil, o fim da censura absoluta no Brasil. Já não existe mais censura no governo Figueiredo. Um outro fator muito importante é que ele assina a anistia por motivos políticos, ou seja, todos aqueles que estão fora do país, né, todos aqueles que estão fugindo do Estado brasileiro, do governo brasileiro, por algum motivo político, né, ou que foi mandado para fora pelo próprio governo brasileiro, né, todos esses podem retornar ao Brasil porque estão anistiados. Só lembrando que essa anistia é de ambos os lados. É de ambos os lados para os lados contrários ao governo militar, mas também a anistia se aplica àqueles que foram favoráveis ao governo militar. A anistia política vai para todos, tá? Vai para todos. Então, a anistia por motivos políticos. E nesse governo, só para os encaixes de consenso do professor, você passa a ter uma ampliação da inflação. Então, você tem um crescimento da inflação que vai ser a porta de entrada do governo Sarney lá na frente. Né? Mas a inflação ela começa a crescer consideravelmente ainda no governo João Figueiredo. Beleza? Então tá tudo muito bem, tá tudo muito certo. João Figueiredo está articulando para entregar o poder para os civis, mas o governo militar, ou melhor, alguns militares brasileiros, bastante conhecidos como militares da linha dura, ou seja, pessoas que não queriam a redemocratização do país, queriam o retorno do AI-5, queriam ações nesse sentido, militares da linha dura não queriam a redemocratização. E aí eles fazem, ao meu ver, o pior ato cometido por militares durante o governo militar do Brasil. Quem diz que vai ser o pior ato? Vai ser o pior ato. Por quê? Porque a democratização estava certa. E alguns, para não ter democratização, para manter o poder em suas mãos, agem contra civis, contra a própria população de forma bélica, através de bombas, para evitar que essa redemocratização acontecesse. Ou seja, é uma ala dos militares indo contra a própria sociedade, contra a própria população, para entender simplesmente os seus interesses.
Perceba que ele não estava indo contra revoltosos, ele não estava indo contra movimentos contrários ao governo militar, em tese inimigos. O que ele estava indo contra era a própria população. E a população tem todos os espectros políticos nesse dia. Tinha espectros políticos da esquerda no movimento? Tinha. Mas tinha outros espectros políticos, tinha liberais, tinha trabalhadores, tinha pessoas que não tinham nada a ver com o campo político. Do que você está falando, Kennedy? Vamos ser mais direto então. Mais especificamente no dia 30 de março de 1981. Um dia antes, ao 1º de maio. 1º de maio é o dia do trabalhador. Então, no dia anterior ao dia do trabalhador, estava tendo um evento na região do Rio Centro. E esse evento era um evento com artistas, tal, com pessoas para comemorar o dia do trabalhador. Olha, a população indo para uma comemoração ao dia do trabalhador. Esses militares, eles organizaram um esquema de explodir bombas no local do show, no local do evento. Contra civis, que não tinha nada a ver com a conversa. Somente para se manter no poder. É o ato mais cruel que os militares poderiam ter feito durante todos os seus atos militares. Quando ele faz isso, ele demonstra então que tem uma ala entre os militares que não querem a redemocratização. Agora só um detalhe, esse atentado do Rio Centro, ele, graças ao meu bom Deus, não deu certo. Não deu certo, Foram 2 bombas, uma explodiu longe da situação lá, onde estavam acontecendo as pessoas, e o outro, que seria colocado bem no meio entre as pessoas, explodiu bem no colo de quem estava levando, antes de chegar no meio das pessoas. Então, por falta de bons cálculos militares, o atentado não funcionou da forma que deveria funcionar, graças ao meu bom Deus. Mas isso sujou fortemente a visão que a sociedade tinha dos militares, inclusive aquela sociedade que ainda apoiava os militares. Beleza? Tranquilo? Bom demais. E aí, dentro desse período, se a gente está tendo redemocratização, qual era a ideia? A ideia que os militares iriam exercer. Simples. A próxima eleição vai ser uma eleição indireta. Os militares estavam pensando nisso. A próxima eleição vai ser uma eleição indireta, onde o Congresso Nacional vai eleger o primeiro presidente civil. Primeiro presidente civil. Óbvio que esse presidente civil vai ter a nossa influência, a influência dos próprios militares. Então é isso. Essa é a nossa ideia. E a partir daí, os civis vão se organizando e vai redemocratizando o país. Essa era a ideia dos militares. Beleza? Tal. Porém, alguns movimentos da população sabiam claramente que essa era uma estratégia de manter o país mais à direita. Os militares não iriam permitir que dentro dessa eleição indireta fosse eleito alguém à esquerda, fosse eleito alguém do PCdoB, que fosse eleito alguém do PT. Então essas pessoas, obviamente, começaram a inflamar uma situação aonde que eles desejavam eleições diretas, ou seja, a população fosse na urna e votasse. Eles começaram isso e a população entrou nessa onda. Esse movimento ficou conhecido como movimento das diretas já. Queremos votar no presidente da República. Era o que eles gritavam, queremos votar no presidente. A direta já, apesar de ter começado à esquerda, ela foi muito maior do que o seu início. Ela verdadeiramente tomou a população brasileira. Entre os anos de 83 e 84, aconteceu várias passeatas, várias ações
voltadas pedindo as diretas já, e essas ações sem necessariamente vínculo a um espectro político. Era a própria população verdadeiramente querendo isso. Muito interessante, muito legal isso, certo? Porém, apesar disso ter acontecido, as diretas já no governo Figueiredo, ela não deu certo. Não deu certo. Por quê? Porque o governo Figueiredo queria verdadeiramente, né, redemocratizar, colocar um civil, mas não queria colocar um civil contrário aos militares, pelo menos nesse primeiro momento. Tá? Então, governo Figueiredo mais o Congresso Nacional decidiram que tá tudo muito bom, tá tudo muito bem, as diretas já tá aí, beleza, mas nós vamos fazer a eleição indireta. Não, então, isso significa que a direta já não teve sucesso. Muito simples, beleza? E aí, em 1985, acontece então a primeira eleição indireta de um civil pós o governo militar brasileiro. Nessa eleição indireta, Congresso Nacional votando, né, tinha dois nomes como candidatos principais. Para os militares, ambos estaria bom, não teria muito problema nesses nomes. Um deles, meu queridíssimo e amadíssimo, Paulo Maluf. Você conhece o Paulo Maluf, né? O Paulo Maluf foi candidato a presidente da República aqui. E o outro, meu queridíssimo e amadíssimo, Tancredo Neves. Tancredo Neves. O Tancredo Neves vence a eleição indireta e o Tancredo Neves, sem medo de errar, Tancredo Neves foi o melhor presidente que esse país já teve. Sem medo de errar. Por quê, professor? Porque ele morreu antes de assumir. Isso. Ele é eleito, mas ele tinha problemas, eu acho que é no fígado, no rins, um negócio assim. E aí morre. Morre antes de assumir. Quem assume então o governo? O maranhense José Sarney. Então, assume Sarney o governo. Por quê? Porque o Sarney era o vice de Tancredo Neves. Beleza? Então Tancredo Neves vence, morre, seu vice assume, que é o José Sarney, dando início assim à redemocratização do país. Então, com a entrada do José Sarney, já não temos mais governo militar. Ou seja, abertura política. Tranquilo? E dentro do governo Sarney, ele institucionaliza essa abertura política. Ele é o representante dessa institucionalização. Óbvio que essa institucionalização não se coloca só na mão do executivo, só na mão do presidente. Vai acontecer principalmente na mão do legislativo, não é? Com a Assembleia Constituinte, que vai criar a Constituição de 88, né? E Ulisses Guimarães irá promulgá-la, né? Está promulgada a Constituição naquele seu discurso belíssimo lá no plenário da Câmara dos Deputados. Perfeito? Então é aí que, com a Constituição de 88, que nós podemos afirmar então que finalmente somos um país democrático. Beleza? Então, só para o desencargo de consciência do professor, o que é que nós temos no governo Sarney? Só para a gente entender essa diferença de um para o outro. Então, Sarney recebe a inflação que estava crescendo, né, no governo Figueiredo, ele recebe essa inflação gigante durante o governo Sarney, né, e o seu ato político foi tentar resolver essa inflação. Não deu certo, fiasco total. Né, aplicou dois planos, o plano Sarney e o plano Bresser. Basicamente uma tentativa de congelar salários, congelar preços, essas coisas que não deu muito certo. Não é simples assim, não deu muito certo o processo contrário ao crescimento da inflação, não. Mas ele fez isso, beleza? Um outro fator, como eu disse, ele vai ser o presidente, aonde que estará acontecendo a Constituinte para a nova Constituição de 88, que redemocratiza o país. E é no seu governo que acontece, então, a primeira eleição direta. O Direta Jaz não pedia uma eleição direta? Tá aí, eleição direta. Só que não no momento que eles queriam. Mas acontece a primeira eleição direta e, graças ao meu bom Deus, é assim até então. Até então, nós temos eleição direta. Nessa eleição direta, quem é eleito? Quem é eleito? Fernando Collor de Mello,
o bonitão Fernando Collor de Mello. Alguém que apresentava um modelo mais capitalista, né? E o seu principal concorrente era Luiz Inácio Lula da Silva, que apresentava um modelo socialista para governar o país. Né? A briga foi feia entre esses dois modelos, políticos mais tradicionais do que esses dois, porque esses dois não eram tradicional à época. Né? Não chegam no segundo turno, quem chega são esses dois. Tá? Quem chega são esses dois. E correndo por fora ainda o Enéas ainda corre por fora. Né? Mas esses dois chegam ali, e quando eles chegam, no segundo turno, Fernando Collor é eleito, abrindo então o mercado brasileiro para o liberalismo, ou pelo menos para o que nós podemos chamar de neoliberalismo, né? Neoliberalismo aí, perfeito? Então isso é o que acontece no processo de redemocratização e abertura política de nosso país. Então só lembrar, Figueiredo, que aconteceu, Sarney, resultado, tudo certo, entendemos o processo de abertura de nosso país. Muito obrigado, que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau!